A porta do quarto bateu com tanta força que o quadro da Virgem Maria tremeu na parede. Tiago, 18 anos recém-completados, ficou parado no centro do tapete, o telemóvel ainda quente na mão, o coração disparado como se fosse explodir. A mãe, Dona Helena, segurava o aparelho dele com os dedos brancos de raiva, os olhos marejados fixos na mensagem que acabara de ler. Amo-te mais do que consigo dizer. Vem ter comigo esta noite. Miguel. Helena deixou cair o telemóvel no chão. O som seco ecoou no silêncio opressivo do quarto. É verdade? Perguntou ela, a voz baixa, quase um sussurro de terror. Tiago não respondeu logo. Limitou-se a encará-la, o rosto pálido, os lábios tremendo. Responde-me, Tiago. És gay. As palavras saíram como uma sentença. Ele assentiu uma única vez, devagar, sentindo o mundo desabar. Helena levou a mão ao peito, como se o coração lhe fosse saltar pela boca. Meu Deus, meu filho, depois, o desespero transformou-se em algo mais duro, mais frio. Não. Não vou permitir. Tu não és assim. Alguém te influenciou. Alguém te estragou. Eu vou consertar-te. Naquela noite, Tiago não dormiu. Ouviu a mãe ao telefone até de madrugada, a voz baixa e determinada, marcando consultas, falando com padres, psicólogos, clínicas distantes. Quando o sol nasceu sobre os telhados de Lisboa, Helena já tinha um plano: o filho ia ser salvo, custasse o que custasse. A casa em Alfama cheirava a café acabado de fazer e a medo. Helena serviu o pequeno almoço em silêncio, os olhos vermelhos de quem chorara toda a noite. Tiago desceu as escadas devagar, o corpo pesado, como se carregasse uma mochila cheia de pedras. Sentou-se à mesa sem olhar para ela. Hoje às 3 tens consulta com o Dr. Ribeiro, disse Helena, pousando o prato de torradas à frente dele. A voz dela era firme, quase profissional. É o melhor psicólogo católico de Lisboa. Ele já ajudou muitos rapazes como tu. Tiago ergueu o olhar. Rapazes como eu. Mãe, eu não sou doente. Não digas isso. Helena cortou, os lábios apertados. É uma confusão. Uma fase. O demónio põe ideias na cabeça dos jovens. Mas nós somos uma família de fé. Vamos lutar. Tiago sentiu a raiva subir-lhe pela garganta. E se eu não quiser lutar contra quem sou? Helena ficou muito quieta. Depois, com uma calma assustadora, respondeu: então eu luto por ti. Mesmo que tenhas de me odiar. A consulta com o Dr. Ribeiro foi um desastre. O homem de meia-idade, barba grisalha e cruz de ouro ao peito, falou durante 1 hora sobre terapia reparadora, sobre reencontrar a masculinidade natural, sobre rezar a tentação. Tiago ouviu em silêncio, os punhos cerrados no colo. Quando saiu do consultório, sentia-se sujo, como se tivessem tentado raspar-lhe a alma. Em casa, Helena esperava ansiosa. Então? Ele disse que é esperança. Tiago passou por ela sem responder e trancou-se no quarto. Ligou para Miguel, a única pessoa que entendia o que ele sentia. Ela quer curar-me, sussurrou ao telefone, a voz embargada. Como se eu fosse quebrado. Do outro lado da linha, Miguel, 2 anos mais velho, estudante de arquitetura na universidade, respondeu com firmeza: tu não és quebrado, Tiago. És perfeito tal como és. Eu amo-te exatamente assim. Essas palavras foram o único conforto naquela semana infernal. Helena intensificou o controle, confiscou o telemóvel, proibiu saídas à noite, obrigou-a a acompanhar a missa diária. Inscreveu-o num retiro católico de fim de semana no interior, para rapazes em crise de identidade. Tiago tentou resistir, mas Helena chorava, implorava, ameaçava interná-lo numa clínica no Brasil onde faziam milagres. Na véspera do retiro, Tiago encontrou Miguel em segredo no mirador da Senhora do Monte. A cidade estendia-se aos pés deles, luzes douradas refletidas no Tejo. Miguel abraçou com força. Não vás. Foge comigo. Podemos arrendar um quarto no Porto, começar de novo. Tiago encostou a testa ao ombro dele, sentindo o cheiro familiar de sabonete e mar. Ela é a minha mãe. Se eu fugir, destruo-a. E se ficares, ela destrói-te a ti, respondeu Miguel, a voz grave. Naquela noite,
Tiago voltou para casa com o coração dividido. Helena esperava-o à porta, os olhos inchados. Onde estiveste? Preciso de ar. Ela segurou-lhe o braço com força inesperada. Amanhã vais ao retiro. É o teu bem que eu quero, Tiago. Só o teu bem. O retiro ficava numa quinta isolada perto de Évora, rodeada de sobreiros e silêncio. 20 rapazes entre os 16 e os 25 anos, todos trazidos por pais desesperados. As atividades eram palestras sobre pureza, grupos de partilha forçada, orações coletivas até altas horas. O responsável, Padre Anselmo, homem alto e magro de olhar penetrante, repetia que o homossexualismo é uma cruz, mas pode ser carregada com dignidade ou abandonada com a ajuda de Deus. Tiago passou os primeiros dias calado, observando os outros. Havia quem chorasse, quem rezasse com fervor, quem parecesse realmente acreditar que podia mudar. Um deles, Rafael, de 19 anos, de Coimbra, aproximou-se dele durante um intervalo. Também te obrigaram a vir? Tiago assentiu. Rafael tinha olhos verdes tristes e um sorriso tímido. A minha mãe descobriu fotos no meu computador. Disse que preferia ver-me morto a ser gay. Trocaram histórias em sussurro, à noite, nos beliches. Pela primeira vez, Tiago sentiu que não estava sozinho. Rafael contava como se apaixonara pelo melhor amigo aos 15 anos e como esse amigo o denunciara aos pais por medo. Às vezes penso que o verdadeiro pecado é o ódio que nos têm, disse Rafael uma noite, a voz baixa. No último dia do retiro, durante a cerimónia de compromisso, cada rapaz devia subir ao palco e declarar publicamente que rejeitava os desejos impuros. Quando chegou a vez de Tiago, ele ficou de pé, o microfone tremendo na mão. Olhou para o Padre Anselmo, para os pais orgulhosos na plateia, inclusive a Helena, que viajara para assistir. Depois, com voz clara, disse: Eu rejeito o ódio. Rejeito a vergonha que me querem impor. Eu sou gay. E não vou pedir perdão por isso. Um silêncio gelado caiu sobre o salão. Helena levantou-se, o rosto lívido. O padre tentou acalmá-la, mas ela saiu a correr, chorando. Tiago foi levado para uma sala separada, para reflexão. Horas depois, Helena apareceu, os olhos vermelhos de fúria e dor. Vens comigo agora. Para o Brasil. Há uma clínica lá que cura mesmo. Tiago olhou-a nos olhos. Não vou. Vais sim. És menor. Eu decido. No caminho de regresso a Lisboa, o carro ia em silêncio. Helena conduzia com os lábios apertados. De repente, virou para uma estrada secundária. Vou mostrar-te uma coisa, disse ela. Parou em frente a um cemitério pequeno. Levou-o até uma campa recente. A lápide dizia: João Pedro Mendes, de 1998 a 2024. Amado filho. Helena apontou. Este rapaz era gay. Os pais mandaram-no para uma clínica no estrangeiro. Ele voltou, curado. 3 meses depois, enforcou-se. Eu não quero isso para ti, Tiago. Prefiro que me odeies vivo a amar-te morto. Tiago sentiu as pernas fraquejar. Pela primeira vez, viu o terror real nos olhos da mãe, não raiva, mas pânico puro de o perder. De volta a Lisboa, a tensão em casa tornou-se insuportável. Helena marcou viagem para o Brasil dentro de 2 semanas. Tiago passava os dias trancado no quarto, enviando mensagens desesperadas a Miguel através do computador antigo que ela ainda não descobrira. Miguel planeava uma fuga, apanhar o comboio noturno para Madrid, depois voo para Amsterdão, onde um tio distante poderia ajudar. Mas o plano dependia de dinheiro. Tiago não tinha poupanças. Miguel propôs pedir ajuda a uma associação LGBT em Lisboa. Eles têm fundo de emergência para jovens em risco. Tiago marcou encontro com a coordenadora, Ana, numa livraria discreta no Chiado. Ana, mulher de 40 anos de voz calma, ouviu toda a história. Tens 18 anos. Legalmente és adulto. A tua mãe não te pode obrigar a ir para nenhuma clínica. Podemos pedir uma ordem de proteção se necessário. Tiago hesitou. Ela é a minha mãe. Apesar de tudo, amo-a. Ana suspirou. O amor não justifica abuso. Pensa bem.
Nessa noite, ao jantar, Helena anunciou que vendera o carro para pagar a clínica brasileira. É o sacrifício que uma mãe faz pelo filho. Tiago explodiu. Para te falar como se fosses mártir. Estás a tentar destruir-me. Helena chorou. Eu salvo-te. A discussão subiu de tom até que Helena, num gesto impulsivo, atirou o prato ao chão. Se não fores por bem, vais à força. Tiago saiu de casa à chuva, sem casaco. Caminhou até ao apartamento de Miguel no Bairro Alto. Miguel abriu a porta, alarmado. Abraçaram-se com força, como se o mundo acabasse ali. Ficas aqui, decidiu Miguel. Não voltes. Passaram a noite acordados, planeando o futuro. Miguel beijou-lhe a testa, as lágrimas. Vamos construir uma vida nossa. Longe disto tudo. Mas de madrugada, a campainha tocou insistentemente. Era a polícia. Helena apresentara a queixa de desaparecimento e mencionara risco de suicídio. 2 agentes pediram que Tiago os acompanhasse, para esclarecimentos. Miguel tentou protestar, mas Tiago, exausto, foi voluntariamente. Não quero que ela pense que me suicidei. Na esquadra, Helena esperava, rosto inchado de choro. Ao vê-lo, correu a abraçá-lo. Graças a Deus pensei que te tinha perdido. Tiago deixou-se abraçar, sentindo o cheiro de casa no cabelo dela. Por um momento, quase cedeu. Os dias seguintes foram um limbo. Helena prometeu dar tempo, cancelou a viagem ao Brasil, mas contratou uma psicóloga, neutra, para sessões semanais. Tiago aceitou, na esperança de paz. A psicóloga, doutora Sofia, revelou-se aliada inesperada, escutava sem julgar, ajudava-o a expressar a identidade. Aos poucos, Tiago começou a falar abertamente sobre Miguel. Helena, que insistia em acompanhar as primeiras sessões, ouvia em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. Uma tarde, depois de Tiago descrever como se sentira vivo pela primeira vez ao beijar Miguel, Helena levantou-se e saiu da sala sem uma palavra. Nessa noite, encontrou uma carta no quarto de Tiago. Era de Rafael, o rapaz do retiro. Escrevia que tentara suicídio 2 semanas após voltar para casa. Sobrevivera, mas estava internado. A tua coragem no palco salvou-me. Se tu tinhas força para dizer a verdade, eu também vou tentar viver a minha. Helena leu a carta escondida, as mãos tremendo. Pela primeira vez, viu o custo real da sua cura. No dia seguinte, pediu a Tiago para a levar ao cemitério onde mostrar a campa de João Pedro. Lá, confessou, eu mentiram-te. O João Pedro não se suicidou por ser gay. Suicidou-se porque os pais o rejeitaram completamente depois da clínica. Cortaram contacto. Ele morreu sozinho. Tiago ficou em silêncio, o vento frio do inverno a bater-lhes no rosto. Eu tinha medo de te perder se te aceitasse, continuou Helena, a voz quebrada. Mas agora percebo que te perco se não aceitar. Tiago olhou-a, os olhos marejados. Então aceitas? Helena respirou fundo. Vou tentar. Um dia de cada vez. Mas preciso de ajuda também. Marcaram uma sessão familiar com a doutora Sofia. As primeiras foram dolorosas, gritos, lágrimas, acusações. Helena chorava ao ouvir Tiago falar do medo de a desiludir, da culpa que carregava desde adolescente. Tiago chorava ao ouvir a mãe admitir o pavor de falhar como mãe, numa sociedade que julgava. A primavera chegou a Lisboa com flores de jacarandá roxas nas ruas. Miguel e Tiago voltaram a encontrar-se abertamente. Helena, ainda hesitante, aceitou conhecê-lo num café neutro. O encontro foi tenso, Miguel educado, Helena rígida. Mas no fim, quando Miguel agradeceu por criar o homem que amo, Helena corou e murmurou um obrigada, quase inaudível. Rafael saiu do hospital e mudou-se para Lisboa, apoiado pela associação. Tornou-se amigo próximo do casal, trazendo-o vez às tardes no Miradouro. Helena, aos poucos, começou a acompanhar Tiago a eventos da comunidade LGBT, primeiro em silêncio, depois fazendo perguntas, finalmente oferecendo-se para ajudar na organização de uma vigília contra a discriminação. Uma noite, após uma discussão acesa sobre casamento igualitário na televisão, Helena surpreendeu todos. Se um dia vocês quiserem casar, eu ajudo a organizar. Tiago abraçou-a com força, sem palavras.
Mas o caminho não era linear. Houve recaídas, comentários infelizes de Helena, momentos de dúvida, noites em que Tiago temia que tudo desabasse. Miguel, paciente, lembrava-lhe: o amor também se aprende. 2 anos depois, numa tarde quente de verão, Tiago e Miguel casaram-se numa quinta alentejana cheia de luz. Helena, vestida de azul sereno, levou o filho ao altar improvisado entre oliveiras. Nos votos, Tiago olhou para a mãe na primeira fila e disse: obrigado por aprenderes a amar-me inteiro. O teu caminho foi mais difícil que o meu. Helena chorou, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Rafael foi padrinho. A doutora Sofia esteve presente. Até o padre Anselmo, após longa reflexão, enviou uma carta de desculpas pelo retiro passado. Quando o sol se pôs, pintando o céu de fogo, Tiago e Miguel dançaram a primeira dança. Helena juntou-se, hesitante, e acabou nos braços do filho, rindo entre lágrimas. Quem diria que eu ia dançar num casamento gay, sussurrou ela. Tiago sorriu. Quem diria que tu ias ser a mãe mais orgulhosa do mundo? Sob as estrelas do Alentejo, a família, reconstruída, imperfeita, verdadeira, celebrou o amor que sobrevivera ao medo, à dor, ao quase desastre. Porque, no fim, o maior milagre não foi curar Tiago. Foi Helena curar o próprio coração do preconceito que quase os destruiu a ambos. E assim, entre risos e música, começaram uma nova história, sem segredos quebrados, apenas corações inteiros.